Muito bem, estamos indo aí para a sessão número 4 do nosso programa aí a respeito do nosso RID, o Regulamento Interno Disciplinar da BUSF. Agora vamos falar da sessão sobre julgamento dessas transgressões. Sou o comandante André Luiz, oficial comandante aqui de Angra dos Reis, atualmente exercendo aí o cargo de diretor global do Gabinete de Segurança Institucional da BUSF. Bem, o artigo 6º, ele fala do julgamento da transgressão e esse julgamento deve ser precedido de análise que vai necessitar de algumas considerações. Deixa eu dar uma arrumada aqui no meu cabelo, muito alto aqui, dá um corte aí no cabelo. Bem, essas considerações que devem ser levadas para o julgamento de uma infração de um membro BUSF, primeiro deve se levar em consideração a pessoa do transgressor. Quem transgride, né? Quem é essa pessoa? A segunda questão é as causas que determinaram essa transgressão. E mais especificamente falando, é o contexto, né? O que antecedeu, quais causas se deram para que essa transgressão fosse cometida. Aí vem da natureza dos fatos ou os atos que envolveram essas transgressões. A natureza é criminal, é cível, é crime de grande porte pequeno, tem vítima, né? Então, qual é a natureza desse delito, né? As consequências para a instituição devem ser avaliadas, ou para o próprio membro, ou para os membros no geral da instituição que venha a ter problemas com aquele delito ali em si. Aí no artigo 7º nós temos que no julgamento da transgressão podem ser levantadas causas que justifiquem a falta ou as circunstâncias que atenuem o agravo. Quer dizer, a atenuação da falta, não há de se falar agora aqui em crime, mas da falta, da transgressão, essa atenuação ela advém levando em consideração o que nós falamos aqui ainda há pouco, sobre o que levou o delituoso a cometer tal delito. Então, tem que ser feita uma análise, né? Foi intencional? Lembra que no aspecto jurídico tem o culposo e o doloso, né? Quando há apenas culpa, né? A pena é menor. Quando há dolo, a pena pode ser maior. Entendeu? É mais ou menos por aí. No artigo 8º diz: haverá causa de justificação quando a transgressão for cometida. Olha bem, quando a transgressão tem justificação. Primeiro, na prática de ação meritória ou no interesse do serviço da ordem ou da segurança pública em defesa da vida ou da nação. Nós estamos falando aqui de legítima defesa. Ou em defesa da organização, ou em defesa do país, ou em defesa da ordem pública, ou em defesa da vida. Aí, de repente, por isso foi cometida a transgressão. Quer ver um exemplo? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Meu mesmo. Tá? Esse uniforme operacional aqui da BUSF, eu não tinha ele numa determinada data. Acho que em abril. Ele chegou para mim já no final de abril. E aí houve uma grande enchente aqui onde eu moro. Que a água veio aqui, no ombro, no lugar onde eu moro. Então, muita gente desabrigada, muita gente correndo risco de vida. E eu tive que ir para a rua, tive que ir para ajudar. Me comuniquei aqui com a liderança política da região, e eles me autorizaram a participar com mais algumas pessoas, inclusive da BUSF,
que está sendo formada aqui. Esse pessoal nem uniforme tem ainda, eles estão providenciando, mas eu também não tinha, porque esse uniforme operacional só chegou no final de abril. Aí eu tenho um camuflado, né? Eu sou paraquedista do Exército da Reserva Não Remunerada, sou PQD aí, faço parte de uma instituição de meio ambiente, e o uniforme dessa instituição de meio ambiente é um uniforme camuflado. O que foi que eu fiz? Eu peguei esse uniforme camuflado, vesti ele e fui para a rua, mas eu precisava de proteção. O uniforme ele servia também como proteção. O boot também servia como proteção, para poder andar dentro d'água, né? Vamos considerar, se a gente for considerar a questão do uso do uniforme, pode ter sido uma transgressão? Pode. Mas olha o que diz aqui. Haverá causa de justificação quando a transgressão for cometida na prática de ação meritória, quer dizer, por mérito. Eu fui salvar vidas. Então, em segundo plano ficou a questão legal de uniforme. Porque o mais importante era salvar as vidas, tirar as vidas do risco de morte da inundação. E, ao mesmo tempo, aproveitei para promover a própria BUSF, nesse sentido de que nós estaremos ali trabalhando. Na prática de ação meritória ou interesse do serviço da ordem ou da dignidade institucional, em legítima defesa própria ou de outra pessoa. Eu estava agindo em legítima defesa de outras pessoas. Em obediência à ordem superior, quando não configurar crime, porque depois eu comuniquei ao comandante-geral de operações e mandei as fotos, inclusive citando que eu havia usado aquele uniforme camuflado por não ter o uniforme da BUSF ainda à minha disposição. O mesmo, então, desconsiderou a falta, né? E também quando não configurar crime ou ordem absurda de ser cumprida, quer dizer, ordem absurda não se cumpre. Isso aí é um legado que tem, inclusive, nas Forças Armadas. Se alguém está mandando você fazer algo que é ilegal, está te dando uma ordem ilegal, não cumpra, né? Para compelir o subordinado a cumprir rigorosamente o seu dever em caso de perigo, necessidade, urgente, calamidade pública, eu estou enquadrado aí nesse calamidade pública, esse exemplo que eu dei, manutenção da ordem da disciplina interna e externa. Por motivo de força maior, né, plenamente comprovado, também foi o caso, eu não tinha uniforme operacional na hora. Por resposta a situações de grande desastre, mais uma vez, eu estou enquadrado em diversos artigos, em diversos parágrafos desse código aí, de desastre e do bem da pessoa humana, é a população em geral. E por ignorância plenamente comprovada, desde que não atente contra sentimentos normais de patriotismo, humanidade, probidade, e não seja considerado crime ou transgressão penal em acordo com o Código Penal. Por ignorância, quer dizer, eu desconhecia que esse fato que eu fiz era errado, eu desconhecia. Se a pessoa provar que ela desconhecia, também pode ser considerado uma defesa, um atenuante, no caso, na hora de se fazer o julgamento. O parágrafo único desse texto fala que não haverá punição quando for conhecida qualquer justa causa do fato. No artigo 9, já não vai haver punição no caso de houver justificativa e atenuação. São consideradas circunstâncias atenuantes. Então vamos para as atenuantes. Quer dizer, atenuante é o que alivia, é o que vai a favor do réu, né? Pró-réu, né? O bom comportamento, às vezes aquela pessoa transgrediu ali, mas ele tem um bom comportamento dentro da instituição, é conhecida. A relevância de serviços prestados à comunidade, ao país e à própria instituição tem que ser levada em consideração. Ter sido a transgressão cometida para evitar um mal maior, já falamos isso aqui. Ter sido a transgressão cometida em defesa própria, ou de seus direitos, ou de alguém, de outra pessoa, não se configurando causa de justificação, e a falta de prática do serviço, quer dizer, o crime por inabilidade, né?
não teve, ele era inapto para aquilo ali e acabou cometendo um crime. Bom, é igual aquele motorista que acabou de tirar a carteira, bem novinho. Aí às vezes ele vai lá, bate o carro, machuca alguém e tal. Aí alguém pode entrar com um recurso lá dizendo que ele ainda não era totalmente ainda experiente. Bem, no artigo 10º, são consideradas circunstâncias agravantes para os delitos. Aí tem que tomar cuidado. Primeiro, mau comportamento. Aquela pessoa já tem o hábito de um mau comportamento, então ela já é uma pessoa avisada. A prática simultânea ou conexão de duas ou mais transgressões dentro de uma transgressão. Então, dentro de uma transgressão, ela comete outras. Né? Agride uma pessoa, aí na confusão vai lá e agride mais outra. Mais um delito. E lembre-se que você é julgado na justiça comum aí, na penal, tal, por cada delito. Você não é comum, né? Saiu, matou 10 pessoas. Você não é julgado apenas pela morte de um homicídio. Você é julgado por 10 homicídios. A reincidência de transgressão, mesmo que a punição anterior tenha sido apenas uma advertência. Então, mesmo que você só tenha sido advertido numa punição anterior, ao cometer novo delito, isso será considerado como um agravante. É como se fosse uma reincidência. O conluio de duas ou mais pessoas, ter o transgressor abusado de sua autoridade hierárquica ou funcional, isso acontece muito. Então, vou usar aqui a minha estrela, a minha estrelinha. Vou usar a minha estrela para punir o especialista, para punir o oficial de menor patente que a minha. Né? Só porque eu sou oficial, vou punir. Isso aí é absurdo, né? Quando houver conluio de duas ou mais pessoas, lembra da formação de quadrilha? Quando agrava o crime? Por exemplo, se uma pessoa entrar na casa de uma outra para roubar uma bicicleta, é um crime. Se 4 pessoas invadirem a casa para roubar uma bicicleta, é formação de quadrilha. Ter o transgressor abusado de sua autoridade hierárquica ou funcional, ter praticado a transgressão, primeiro, durante a execução de um serviço dentro da organização, na presença de um subordinado, com premeditação, que ele planejou aquele ato, em presença de associados, em presença de autoridades e público estranho aos quadros da organização. Isso agrava. Então, são agravantes. Falamos das atenuantes, agora falamos das agravantes, nos casos aí de fazer besteira. Vamos para a sessão número 5 no próximo vídeo. Eu espero que você esteja gostando. E a sessão 5 nós vamos falar da classificação dessas infrações. Ok? Eu espero que você esteja gostando. E se você estiver gostando, aproveita para mandar esse material para os seus subordinados para que eles possam aprender mais. Até o próximo vídeo. Daqui a pouquinho nós vamos para a sessão número 5. Forte abraço.